Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo eu me proponho abordar sobre um tema completamente diferente do que tem sido comum cá no canal, porquanto não abordarei sobre um tema específico do direito, embora que a minha abordagem incidirá essencialmente sobre o processo penal. Por outro lado, também não trarei aqui nenhum caso prático específico, nenhum caso prático acadêmico. Na verdade, eu vou aqui abordar sobre um caso verídico, sobre um caso real. Caso esse que tem sido manchete nos jornais e também nas nossas cadeias televisivas e também nas rádios. No entanto, estou aqui a falar sobre o caso Major Lussat, ou simplesmente Pedro Lussat, se preferir. Caso esse que efetivamente desencadeou há aproximadamente um ano, e lá mais para frente eu vou explicar, e por conseguinte começou na semana passada, especificamente no dia 28 de junho, a fase de julgamento, e sendo certo que esta fase é pública, creio eu que estamos efetivamente em condições para abordar sobre alguns aspectos deste processo. Atenção que o processo envolve e arrola várias entidades do nosso Estado e, portanto, tem um cariz essencialmente político, mas a minha ideia não é olhar para essas questões políticas. Nós simplesmente vamos abordar em torno daquilo que é a questão acadêmica, aquilo que diz respeito ao próprio processo penal. Por quê? Porque muitas vezes eu entendo que você não lida bem com a matéria, você às vezes é estudante de direito, mas está a começar e não percebe mais ou menos como é que o processo penal desenrola. Na altura em que foram publicadas as primeiras imagens, né, tinha uma noção de que o processo seria automaticamente julgado e se calhar os envolvidos seriam na altura condenados. Mas não é bem assim e, portanto, neste vídeo eu vou lhe explicar o porquê e também olharmos para as várias vicissitudes que o processo correu e também a própria fase do julgamento que começou há sensivelmente uma semana e infelizmente já está suspenso, também decorreu. Portanto, eu trarei aqui, para além daquilo que é a minha abordagem acadêmica, também algumas imagens e também relatos dos vários advogados que estão envolvidos com o processo. E, portanto, eu convido-lhe com certeza a ficar aí até o final para que possa ter ideias luzes sobre este tema de bastante importância a nível social angolano e também, se calhar, se não estiver em Angola, poderia ter ideias básicas sobre este caso. Se for novo no canal, eu quero, em primeira instância, desejar-lhe boas-vindas e espero que esteja a gostar deste conteúdo. Temos aqui vários outros conteúdos, não obstante, e, portanto, eu convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subimos vídeos novos e, caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos também contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. A minha abordagem hoje vai incidir essencialmente sobre a questão acadêmica e sobre a questão processual deste caso Major Lussat, né? E, no entanto, vamos aqui primeiramente abordar sobre o próprio caso, para quem não conhece, para quem está a lidar pela primeira vez com este caso. Posteriormente, analisaremos as várias fases do processo para que, finalmente, olharemos então especificamente para o julgamento que começou, como eu disse, há uma semana. Meus caros, para quem está a começar o direito ou para os nossos curiosos e se calhar para quem não é angolano, este caso remonta, como eu disse inicialmente, desde o dia 12 de maio de 2021, altura em que o Major Lussat, ou simplesmente Pedro Lussat, iria para uma viagem ao estrangeiro e nesta viagem foi encontrado com valores avultados nas suas malas. Valores esses que efetivamente desencadearam alguma suspeita por parte das autoridades angolanas e, em via disso, despoletou-se então um processo de investigação a fim de apurar a origem daqueles dinheiros. Portanto,
Iniciou-se então efetivamente essas diligências por parte da PGR, ou Procuradoria-Geral da República, concomitantemente junto com os órgãos de polícia criminal, e apurou-se com certeza várias ilicitudes alegadas, com certeza, porque nós temos que estar aqui, não obstante a analisar esse caso prático, olhar aqui para o princípio constitucional, que é o princípio da presunção da inocência. Princípio segundo o qual ninguém é efetivamente culpado enquanto não existir nenhuma sentença transitada em julgado. Portanto, todos os envolvidos e implicados neste processo, até então, são os simples presumíveis autores destes crimes e não são efetivamente autores dos crimes. Portanto, despoletou-se esse processo e na fase da instrução, com certeza, apurou-se muitas provas. O Ministério Público, que é o órgão que dirige a fase da instrução, apurou várias provas, juntamente com os órgãos de polícia criminal, e, no entanto, para além de várias provas, também conseguiram constatar que, para além do Major Lussat, existiam várias pessoas incluídas, supostamente, nestas práticas destes crimes. Inclusive, para além de pessoas singulares, também várias outras pessoas coletivas, várias outras empresas, supostamente, foram utilizadas por esses supostos autores para poderem, então, lavar dinheiro e, portanto, incidem sobre estes indivíduos vários crimes, como um dos quais é o crime de branqueamento de capital, o crime de associação criminosa, o crime de peculato e tantos outros crimes chamados de colarinho branco ou de nível econômico. Foi feita a instrução preparatória, né, e nessa fase o Ministério Público aplicou várias medidas de natureza cautelar aos presumíveis autores, desde as medidas de coação pessoal até as medidas de garantia patrimonial. Foram várias medidas cautelares aplicadas, tanto aqui também houve a intervenção do SENRA, que é o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, que, no âmbito daquilo que são as suas competências, foi então apreendendo vários bens a favor do Estado, né, e, portanto, ainda é uma apreensão de caráter cautelar, provavelmente na fase de julgamento e posteriormente à condenação, se provar efetivamente que os crimes foram cometidos por essas pessoas, estes bens poderão reverter a favor do Estado. No entanto, foram questões muito importantes e devo estar a me questionar, mas Jorge, já se passaram quase um ano, as nossas cadeias televisivas levaram essas imagens há mais de um ano, e por que até o momento não temos decisão? Na verdade, existem, como eu disse há pouco, vários procedimentos, vários atos que têm que se desencadear até chegarmos à sentença. E, portanto, a primeira fase é efetivamente a fase da instrução, fase que é de vital importância, porque é aqui onde nós vamos poder formar o processo. Uma boa instrução, com certeza, dará lugar a uma boa condenação ou a uma má condenação, porquanto as provas que foram efetivamente conseguidas aqui na fase da instrução é que vão encaminhar o processo para essa sentença boa, pode ser sentença absolutória ou sentença condenatória, com certeza, a bom porto. Então, feita essa instrução, que normalmente tem os seus prazos de cumprimento, mas Jorge, está a falar de instrução, quais são os prazos? Com certeza, nós temos que cumprir prazos, são vários atos, mas cada ato processual tem prazos a ser cumprido. Por isso é que algumas vezes nós vemos os nossos processos a demorarem mais do que aquilo que a gente imagina, né? Porque nós pensamos que o processo foi para o tribunal e pronto, acabou. A polícia tomou conhecimento e tem efetivamente que dar andamento no processo. Sim, dá andamento no processo, mas tem que cumprir essencialmente a lei. E a nossa lei é muito clara quanto a alguns assuntos e no que diz respeito ao processo penal. Então, tem que ter ainda mais em atenção. Portanto, eu vou fazer também uma análise comum, né? Não obstante aquilo que a gente já tem estado aqui a fazer. Vamos efetivamente olhar para a norma para que você possa ter ideias o porquê dessa questão, né? Porque nós estamos aqui perante um processo que ganhou a forma, né? Porque nós falamos sobre forma de processo também em ser de processo penal, né? E hoje em dia, em função desse novo Código de Processo Penal, as formas de processos alteraram com certeza, e este processo em questão tem uma forma de processo comum, né? E temos aqui, a partir dos artigos 299, a questão que fala sobre as formas de processo, né? O processo penal pode ter forma de processo comum ou de processo especial. Número 2, o processo comum é que se utiliza quando a lei não estabelecer expressamente uma forma especial. Perfeito. Então, esta forma de processo é uma forma de processo comum e, no entanto, temos aqui
as formas de processos especiais, nos termos do artigo 300, mas como não existe, não podemos aplicar nesse processo um processo sumário, nem um processo de contravenção, nem um processo abreviado, nem tampouco um processo para crimes julgados em primeira instância pelo Tribunal Supremo, então a forma de processo a aplicar no caso concreto, no caso Major Lussat, e atenção que muitos se calhar conhecem o processo na fase da instrução, e chamamos na fase da instrução não caso Major Lussat, mas sim Operação Caranguejo. Foi uma operação muito divulgada, como eu disse, as nossas mídias sociais, as nossas mídias tradicionais fizeram várias propagandas sobre isso, inclusive tivemos uma cadeia televisiva que teve um programa específico, acho que foram apresentados em duas partes, onde falou-se efetivamente sobre este caso concreto e tivemos ideias básicas sobre os mesmos. Então, temos a partir do artigo 300, como eu ia dizendo, as formas 299, as formas do processo, e por conseguinte, temos aqui a tramitação do processo comum em primeira instância. Perfeito. E as fases são, primeiro, fase da instrução. É esta fase da instrução que se despoleta tão logo se tenha conhecimento do cometimento de um crime ou do possível cometimento de um crime. Então, a gente vai para a instrução preparatória e, portanto, esta instrução preparatória, segundo o artigo 302, é a fase da instrução preparatória, onde realizam-se as diligências para se apurar se foi ou não praticada uma infração penal e, no caso de ter sido, descobrir os seus agentes e respectiva responsabilidade penal, recolhendo-se os pertinentes elementos de prova em ordem a formular a acusação ou arquivar o processo. Perfeito. O fim, efetivamente, da instrução preparatória é isso, e por isso é que eu lhes disse há pouco. Com a instrução bem feita, nós podemos ter uma boa acusação, uma boa condenação ou uma má condenação, uma boa absolvição ou uma má absolvição. Então, tem que se buscar aqui os elementos de prova suficientes para acusar ou não acusar, arquivando o processo. Portanto, aqui nesta fase também, como eu ia dizendo, existem alguns atos, depois eu convido-lhes a ver efetivamente essa lei, caso estude direito ou seja curioso. E, portanto, fim da fase da instrução preparatória, e essa fase tem prazos, como eu ia lhes dizendo, tem prazos, são prazos que devem ser efetivamente cumpridos e de acordo com aquilo que são as necessidades, pode ser mais longo ou pode ser mais curto. Estabelece aqui o artigo 321, duração da instrução preparatória. Número 1. A fase da instrução preparatória deve ser encerrada e findar nos prazos máximos de 6 meses. Se houver arguido preso, e de 24 meses se não houver arguidos presos. Perfeito. São 6 meses. Portanto, nós falamos que o processo remonta desde maio de 2021, provavelmente em novembro de 2021, passavam os 6 meses e, portanto, o processo findaria por aí. Porém, não é? Estabelece aqui o número 2, o seguinte: o prazo de 6 meses a que se refere o número anterior é elevado para 10 meses nos casos a que se refere o número 2 do artigo 283. Atenção, quando nós falamos aqui de arguidos presos, não é? É porque ainda não estão efetivamente presos, porque não há aqui uma condenação transitória em julgado, mas sim foi a eles aplicados uma medida de coação pessoal, no caso a prisão preventiva, e essa prisão preventiva vem consagrada a partir do artigo 279 do Código de Processo Penal, deixa lá ir, não é? E esse artigo 279, por sua vez, vai depois, nos seus artigos subsequentes, falar sobre a questão dos prazos da própria prisão preventiva, não é? E essa prisão preventiva, ou fim da prisão preventiva, vai com certeza fazer aqui, ou coincidir com o prazo da instrução preparatória. Está aqui, artigo 279, prisão preventiva, aplicação da medida. Quando é que se deve aplicar a medida de coação pessoal? Prisão preventiva está aqui. Portanto, o artigo 283 estabelece prazos máximos da prisão preventiva. A prisão preventiva cessa quando, desde o seu início, decorrem 4 meses sem acusação do arguido, 6 meses sem o arguido ser pronunciado, 12 meses até a condenação. Portanto, o que nos interessa aqui é o número 2,
Pois, então a questão aqui é essa. Então, podemos chegar a 10 meses, podemos chegar a 6 meses apenas, de acordo com aquilo que forem as necessidades do próprio processo, as dificuldades, e portanto esse processo em si tem muitas, mas muitas questões complexas, porquanto existem vários crimes por um lado, por outro lado existem vários presumíveis autores desses crimes e por conseguinte houve efetivamente aqui necessidade de se calhar estender este prazo, porém há aqui ainda uma outra fase, não é? Há uma outra fase, fim da fase da instrução, que é a fase da instrução contraditória, que é supletiva apenas, só é chamada em casos em que efetivamente for necessário e há requerimento dos intervenientes no processo. Nos termos daquilo que era o Código Processual Penal anterior, o próprio tribunal podia oficiosamente requerer a instrução contraditória, mas de acordo a essa lei, só as partes é que têm efetivamente legitimidade. Estabelece aqui o número 1 do artigo 332. A instrução contraditória tem por fim obter uma decisão judicial que confirme ou unifirme o mérito da acusação ou do despacho de arquivamento com vista a submeter o arguido a julgamento ou arquivar o processo. Perfeito. A instrução é de caráter facultativo. Está aqui o artigo 2º estabelece efetivamente essa questão. Por outro lado, quem pode requerer, primeiramente, o arguido em relação aos fatos deduzidos na acusação pelo Ministério Público ou pelo assistente em caso de crime, cujo procedimento dependa da acusação particular. Por outro lado, a linha B, pelo assistente em relação aos factos pelos quais o Ministério Público não deduziu a acusação, nos casos em que o procedimento criminal não depender de acusação particular. Portanto, temos aqui os indivíduos que podem requerer. O tribunal não faz parte. O tribunal já não pode requerer instrução contraditória e é um elemento novo o Código de Processo Penal vigente traz. Portanto, essa instrução contraditória provavelmente, não sei se ocorreu neste processo, e eu não vou entrar em muitos mais detalhes nessa fase da instrução. Como sabem, a instrução tem um caráter secreto. Sendo secreto, a gente não pode ter informações nenhuma sobre o processo nesta fase. Nós, público em geral, sociedade em geral, não podemos ter informações sobre o processo, exceto as partes que estejam efetivamente a intervir no processo, e portanto não posso me alongar muito mais sobre essa fase da instrução preparatória. Se perceberam, essa instrução contraditória pode ser requerida depois da acusação, porque a acusação é um ato processual que normalmente é exarado ou pelo assistente, e em regra pertence ao Ministério Público, porque ele é que tem legitimidade para acusar, em regra, existem as exceções, e portanto, nessas exceções, nós não vamos olhar, porque estamos aqui perante crimes públicos, é o Ministério Público que está efetivamente a representar o Estado, porque é o Estado supostamente lesado nestes crimes, e por conseguinte, nós vamos aqui agora analisar a questão da própria acusação. Quer dizer, fim da instrução preparatória, nos termos do artigo 321, a acusação deve ser feita, E essa acusação é como se fosse uma petição inicial em sede de processo civil, exatamente. Nós, quando queremos começar o processo civil, sabemos nós que o autor deve apresentar ao tribunal uma peça processual onde vai narrar as razões de facto e as razões de direito que lhe levem efetivamente a requerer aquela petição ou aquela ação específica. E aqui fim da instrução preparatória, o Ministério Público ou o assistente, quando se trata de acusação particular, tem que levar o processo para o tribunal, exatamente. Significa que a instrução preparatória é dirigida numa esquadra policial e enquanto que a fase de julgamento ou a acusação é o ato através do qual o Ministério Público ou o assistente retira o processo da esquadra policial e leva o mesmo ao tribunal e, portanto, faz isso por meio de uma acusação. Não confunda a acusação com queixa, nem participação, nem tampouco denúncia. São instrumentos completamente diferentes. Por quê? Porque esses três são aqueles através do qual nós vamos dar a conhecer às autoridades de que houve conhecimento de um crime e eles vão despoletar a instrução preparatória, e a acusação é quando, depois de um desses atos, o Ministério Público ou o assistente pega no processo e remete para o tribunal
se aferir que efetivamente existem indícios suficientes ou provas ou um juízo de suspeita materializado de que aquele indivíduo cometeu certo crime e, portanto, vai diretamente para o tribunal. Essa acusação particular é feita, ou a acusação pública é feita, e nesse caso concreto houve uma acusação pública, fim da instrução preparatória, de que houveram vários crimes cometidos, dos quais eu já citei alguns, né? Acho que foram efetivamente 13 crimes cometidos, eu não tenho efetivamente a certeza, porque, como sabem, a instrução preparatória é feita, o tribunal, o Ministério Público apura os possíveis crimes, os presumíveis autores, vão depois ser levados ao tribunal e o tribunal vai efetivamente apurar, vai aferir. Então, temos aqui, perfeito, acusa nesses crimes, acusa esses indivíduos, mas constato aqui que existe alguma questão que tem que se provar, porque sobre o tribunal incide o princípio da livre apreciação das provas e o princípio do inquisitório, ou seja, ele não pode simplesmente olhar para as provas que são apresentadas pelas partes, pode inquirir, pode requerer outros meios de provas que achar conveniente para aferir a aplicabilidade da pena naquele indivíduo concreto e também se ele é ou não o autor ou o presumível autor do crime. Portanto, feita a acusação, como eu lhe disse, o tribunal vai então proferir um dos possíveis despachos. Esses despachos poderão ser o despacho de pronúncia ou de não pronúncia, conforme estabelece aqui o artigo 352 do Código de Processo Penal. Se no decurso da instrução contraditória foram recolhidos indícios suficientes da existência dos pressupostos de que depende a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de segurança, o juiz, por despacho fundamentado, pronuncia-o pelos factos indiciários provados contra ele. Perfeito. Então, aqui estamos a pronunciar, despacho de pronúncia. O tribunal aceita a acusação particular, se não existir efetivamente a instrução contraditória, ou eu estou sempre a falar acusação particular, mas vamos falar simplesmente de acusação, porque engloba a acusação particular e pública. Recebe a acusação, aceita a acusação e pronuncia o arguido, porque há indícios bastantes de que ele pode ser o autor do crime concreto. Perfeito. E se não existir? Não é? E se não existir? O artigo número 4 do artigo 354 é claro. Se os indícios não forem suficientes, o juiz profere despacho igualmente fundamentado de não pronúncia. Perfeito. Então está aqui os dois possíveis processos ou despachos que o meritíssimo poderá publicar ou poderá proferir. Despacho de pronúncia e despacho de pronúncia. E no caso concreto de Major Lussat, o tribunal pronunciou esses arguidos. Eu, sinceramente, não sei se são os 49 arguidos envolvidos no processo, porque estamos aqui a falar que, para além do Major Lussat, houveram mais 48 arguidos, exatamente, são 49 pessoas num único processo. Imaginam só a densidade desse processo, a complexidade que o juiz vai ter, que os advogados terão também em torno de descobrir quem são efetivamente os presumíveis autores, quais foram efetivamente os crimes cometidos. Então, consegue já perceber. No entanto, o tribunal avaliou a acusação, proferiu o despacho de pronúncia. No entanto, para além desse despacho de pronúncia, poderá ainda proferir um despacho de não pronúncia, e se no decorrer do processo se aferir que aqueles indivíduos que foram pronunciados, na verdade, não são efetivamente culpados, nem cometeram qualquer crime, então eles serão despronunciados, na verdade. Portanto, é uma questão muito caricata e eu espero que você esteja efetivamente a compreender e vão perceber daqui a pouco também que em série de questões prévias, porque já estamos na fase de julgamento, alguns advogados requereram a nulidade desse despacho de pronúncia. Vem aqui consagrado nos termos do artigo 353 e, portanto, como é que nós podemos requerer essa nulidade? Falo-emos por meio de uma simples reclamação. Não podemos fazer o recurso porque agora, nos termos do artigo 354 do Código Penal, o Código de Processo Penal, o despacho de pronúncia é irrecorrível, mesmo na parte em que apreciar nulidades e outras questões prévias ou incidentais, desde que não seja agravada da medida de coação. Por outro lado, número 2, o disposto número 1 não prejudica o estabelecido no número 3 do artigo anterior. Pois é, então, até aqui nós estamos muito bem encaminhados, não é? Fim dessa fase da acusação, não é? O Ministério Público o apresenta ao tribunal, o tribunal profere o despacho de pronúncia, e no entanto aconteceu nesse caso concreto. Posteriormente, nós vamos então para a fase de julgamento, ou seja, o tribunal recebeu o processo, faz a distribuição do processo, perfeito. E quando o tribunal recebe, é importante que a gente tenha que aferir aqui algumas questões, não é? Como, por exemplo,
a questão da competência do tribunal e da jurisdição. Pronto, jurisdição já sabemos, e eu tenho por acaso aqui um vídeo sobre o processo civil onde falo sobre jurisdição e competência, não é? A jurisdição é a suscetibilidade do tribunal julgar qualquer situação que lhes colocam. Portanto, não obstante essa jurisdição, é necessário a gente particularizar cada matéria específica e, portanto, o tribunal comum, não é? A jurisdição comum é dada aos tribunais de comarca, relação e Tribunal Supremo. Entretanto, dentro daquilo que é o Tribunal de Comarca, existem várias particularidades e cada particularidade tem a sua competência. No entanto, temos as questões cíveis, temos as questões criminais, as questões trabalhistas, as questões familiares, sucessões e menores, enfim. Portanto, nesse caso concreto, estamos a falar de uma questão criminal. Portanto, há competência a nível criminal, porque existem presumíveis cometedores de crimes, não é? E certos crimes foram efetivamente cometidos. No entanto, é necessário também a gente aqui olhar para alguns aspectos muito importantes, não é? Porque o tribunal é efetivamente competente em razão da matéria, mas em razão do território, será que é o competente, não é? Em razão da hierarquia, será que o competente também é importante a gente aferir, porque nós temos aqui, no nosso Código Processual Penal, também questões inerentes a essa questão. O que acontece aqui? Competência, determinação da competência. A competência material e funcional dos tribunais e dos juízes é reguladas pelas leis e organizações judiciárias e pelos preceitos do presente artigo. Ou seja, fazemos aqui remissão à Lei 2/15. Né? Competência dos juízes, vamos ainda olhar isso, vamos lá isso. Competência territorial, ok. Sem prejuízo do exposto no número anterior e seguinte, é competente para conhecer de um crime material o tribunal cujas áreas se produziu o resultado típico. Perfeito. Nós vamos aqui olhar pela complexidade desse caso. São 49 arguidos e todos eles são militares, por um lado, e por outro lado, alguns crimes foram cometidos em outras regiões de Angola. Portanto, a questão que se coloca é, será que é efetivamente competente a nível territorial o Tribunal da Comarca de Luanda, porque é o Tribunal da Comarca de Luanda que está a julgar o caso? Pois é, nós vamos aferir se sim ou se não. Mas a questão concreta é que a maior parte desses crimes, presumivelmente, foram cometidos em Luanda. E, portanto, seria, com certeza, o Tribunal da Comarca de Luanda competente para julgar ou apreciar esse caso também. No entanto, posteriormente temos que ver em questão da razão da matéria. Já sabemos que é efetivamente o Tribunal da Comarca de Luanda, inventando a Sala das Questões Criminais. Porém, é importante a gente aferir uma questão aqui muito concreta, porque no caso em si, houveram conexões. E essas conexões, ou competência por conexão, pode ser tanto objetiva quanto subjetiva. É objetiva quando vários autores cometem um único crime ou vários crimes. E é objetiva quando um único indivíduo comete vários crimes ou vários indivíduos cometam vários crimes. Então, aqui está efetivamente o caráter objetivo e subjetivo da conexão. E nesse caso concreto, curiosamente, nós temos uma conexão tanto objetiva, porque há vários crimes, e tanto subjetiva, porque há vários réus, vários arguidos. E por conseguinte, é importante nós olharmos aqui para o artigo que fala sobre a pluralidade, não é? Artigo 18, e para o artigo 19, que fala dos casos de conexão de crime, né? Que é a objetiva, e aqui o artigo 18, a subjetiva. Portanto, lê essa questão bem clara, e para além disso, o artigo 20º fala de outros casos, não é? E, portanto, fala aqui, há do mesmo modo conexão quando vários agentes cometem o mesmo crime em comparticipação. A linha B, cometem crimes reciprocamente no mesmo lugar ou ocasião. A linha C, cometerem vários crimes em comparticipação, desde que o sejam no mesmo lugar ou ocasião, ou uns sejam causa ou efeito de outros, ou uns se destinam a continuar ou a ocultar os outros crimes. A linha D, cometerem vários crimes em comparticipação fora do condicionalismo estabelecido na linha anterior e o juiz decidir nos termos do artigo número 2, número 3 e 4 dos artigos 22º dessa questão. Portanto, aqui aplica-se efetivamente essa linha. Há aqui uma conexão porque vários autores cometeram vários crimes e, por conseguinte, a competência qual seria?
O número 1 estabelece competência em razão da conexão. Nos casos de conexão de processo, é competente para conhecer de todos. A linha A, o tribunal competente para o crime punível com pena mais grave, portanto, para todos aqueles crimes que vêm na pronúncia, né? E eu, sinceramente, não tenho contato com a pronúncia, não consigo dizer-lhe efetivamente quais são os crimes que o tribunal pronunciou, os presumíveis arguidos ou presumíveis autores. Né? Temos apenas umas informações que vêm das notícias, quer de jornais, quer da televisão, e, portanto, eu não tenho efetivamente fé nisso, porque não tivemos acesso à pronúncia. E, portanto, se eu estiver aqui a falar quais são os crimes, estaria, com certeza, a cometer uma gafe grande, e, portanto, vou aqui simplesmente presumir que o crime mais grave tenha sido cometido cá em Luanda, e por conta disso é que o processo tem como competente o Tribunal da Comarca de Luanda. Não é? Se os crimes forem puníveis com penas de igual gravidade, mas está aqui, tem que efetivamente olhar para essa questão. E diz o número 22, o artigo 22º. Para os crimes conexos, é organizado um único processo. Por isso é que todos eles estão num único processo. Porque, em regra, cada processo ou cada crime tem o seu processo. Cada autor tem o seu processo. Mas por uma questão de economia processual, opta-se por fazer um único processo. E fez-se aqui nesse caso concreto. Porque há aqui, efetivamente, a conexão. E, portanto, o tribunal foi declarado competente, o Tribunal da Comarca de Luanda, em suas questões criminais. Este tribunal, por sua vez, distribuiu o processo para a terceira secção e, portanto, o processo está a tramitar na terceira secção do Tribunal da Comarca de Luanda. E essa terceira secção fica num lugar famoso, todo mundo conhece, Dona Ana Joaquina, é só ir para lá e, portanto, vai ter acesso a essa terceira secção das questões criminais do Tribunal da Comarca de Luanda. Como eu ia dizendo, fim dessa questão, e olhando efetivamente para a competência, não é? Fomos para a fase de julgamento. O tribunal é efetivamente competente, segundo as regras que a gente aqui aplicou, mas também deve estar me questionar, mas eles são todos militares, portanto, Jorge, não existe na Constituição da República a possibilidade de uma jurisdição especial para os militares? Sim, existe, mas as questões que se resolvem em norma nesse tribunal são os crimes militares, e, portanto, existe uma lei que regula os crimes militares, e, portanto, os crimes militares vão ser julgados na jurisdição militar. Os crimes comuns são julgados nas instâncias comuns. E nesse caso concreto, é entendimento do Ministério Público, é entendimento do Tribunal que os crimes são efetivamente de natureza comum e, portanto, deviam ser julgados aqui no Tribunal Comum, não obstante aqui a maior parte dos arguidos sejam efetivamente militares. Pois, podem existir outras opiniões e, portanto, daqui a pouco nós vamos ver as opiniões dos advogados e vão perceber que alguns entendem que não devia ser o tribunal comum, mas sim devia ser o tribunal militar. Por outro lado, temos aqui, então, o que diz respeito aos atos preparatórios e a marcação do julgamento, ok? Marcação do julgamento. O que é que acontece? Depois de tudo, depois do tribunal receber o processo, vai designar a data da audiência. Junto à contestação, a requerida prova ou fundo do prazo para o arguido contestar ou juntar o rol dos testemunhos, nos termos do artigo 357, o juiz designa por despacho o dia e a hora e o local para a audiência de julgamento. Meus caros, é importante ter aqui a intenção que a contestação é o ato processual através do qual o arguido apresenta a sua versão dos factos, apresenta as suas testemunhas, se tiver, e, portanto, pode fazê-lo quer assim que receba o despacho de pronúncia, ou então aguardar no dia da audiência e fazer a apresentação da respectiva contestação. E isso é feito por quê? Porque muitas vezes, na fase da instrução, os arguidos não são representados por um advogado e, portanto, não desconhecem a lei, não sabem o que é uma contestação, não obstante receberem esse despacho de pronúncia, não contestam e muitas vezes só decidem constituir advogados na fase de julgamento, porque também a própria lei estabelece que devem ter defensores, podem ser oficiosos ou constituídos, e, portanto, se ele não tiver dinheiro, o tribunal vai nomear um defensor oficioso e esse defensor oficioso deve, no dia da audiência, apresentar a respectiva contestação. Então, aqui é uma garantia dos próprios arguidos, por isso é que os arguidos têm efetivamente uma qualidade diferente dos simples declarantes no processo. Portanto, depois da designação da data da audiência, nos termos do artigo 362, nós vamos aqui para o regime da audiência. E uma coisa que se coloca é, nós falamos que o tribunal que o tribunal competente
é a terceira secção da sala das questões criminais do Tribunal da Comarca de Luanda. Entretanto, o julgamento, né, começa com uma questão curiosa, né, e você deve estar questionando, mas Jorge, o julgamento está a decorrer porque no Centro de Convenção de Teletonas. O Centro de Convenção de Teletonas não é um lugar próprio para fazer-se efetivamente espetáculos, fazer-se outras situações de que não tem nada a ver com o tribunal, sim é, mas em determinadas circunstâncias, e face mesmo as complexidades desse processo, uma vez que o próprio tribunal não teria possibilidades ou condições técnicas e humanas para receber tanta gente, porque vê, são 49 arguidos, são 230 ou mais do que isso declarantes no processo, são mais de 30 advogados, mais os funcionários dos tribunais, mais os curiosos que somos nós, não é? Imagina receber tudo isso numa sala tão pequena no Dona Ana Joaquina. Então o tribunal entendeu que o melhor seria efetivamente levar o processo, levar o tribunal para uma outra instância. Mas é possível fazer isso, Jorge. A lei dá aqui possibilidade de a gente poder levar o tribunal para outro lugar, com certeza. A questão, nos termos do artigo 362, né, que fala aqui, continuidade e concentração da audiência. Número 2, a audiência realiza-se, em princípio, na sala de audiências, afeta ao serviço do tribunal competente. Regra, ok? No entanto, o número 3 diz: o disposto na parte final do número anterior não impede o juiz de ordenar, em despacho fundamentado, que o julgamento se efetue em qualquer outro lugar. Percebem? É o que aconteceu aqui. Foi realizado em qualquer outro lugar, em função do número elevado de arguidos e outros participantes processuais, da necessidade de facilitar a produção da prova ou por outro motivo igualmente entendível, meu caro. Não tenho mais o que te dizer, está aqui efetivamente claro que, não obstante ao princípio da concentração, o tribunal pode com certeza transitar para um outro lugar, desde que o tribunal atenda e entenda que é a melhor solução. Portanto, nessa fase, ao princípio da publicidade, o processo é público, porquanto quem tiver interesse pode com certeza ir assistir o processo. Eu, se tiver interesse em assistir qualquer audiência no tribunal, vou, entro e assisto. Mas aqui houve uma certa particularidade também, porque o meritíssimo entendeu que não era necessário o caráter público aqui ser excluído. Era necessário o caráter público ser excluído, porque provavelmente estão ainda nessa fase preliminar, há muitas questões que são delicadas e, no entanto, não era bom que o público em geral fosse lá assistir e, no entanto, decidiu requerer a exclusão dessa publicidade e só permitindo, com certeza, a mídia tradicional ir para lá, mas a atenção que sem câmaras não podiam filmar, não podiam fazer gravações, simplesmente anotações, porque só assistiram, então, no caso, os jornalistas redatores, fizeram as suas redações e, no entanto, não passou disso. E é garantido também legalmente, porque o artigo 364 fala sobre a publicidade, não é? O número 1 fala efetivamente sobre esse princípio da publicidade, mas o número 2 diz: antes de ordenar oficiosamente a exclusão da publicidade de audiência ou a sua limitação nos termos legais, deve o juiz ouvir o Ministério Público e os representantes do arguido e do assistente. Portanto, está aqui a dizer com certeza que essa lei que este princípio da publicidade pode ser excluído ou limitado. Nesse caso, não foi excluído, foi limitado, porquanto ainda assim terceiras pessoas entraram, mas não puderam simplesmente fazer filmagens, nem tampouco fazer gravações. Perfeito. Até aqui estamos muito bem, conseguimos perceber porque está sendo dada à tona, conseguimos perceber porque que houve a limitação. Posteriormente, foi marcada essa audiência para o dia 29 de junho, no intuito de ouvirmos as questões prévias, produzirmos ainda dentro daquilo que é a formação das provas, porque não obstante a tudo aquilo que já se passou na transição preparatória, incide sobre o juiz o princípio do inquisitório, pode com certeza ouvir novamente as partes, ouvir novamente aquilo que achar conveniente e, portanto, iniciando a fase da apresentação, a gente vai começar com as questões prévias, que é o que consubstancia-se aqui nos atos introdutórios do processo. Não é? Estando todas as partes presentes, estando tudo ali delineado, então começa a discussão, não é? E, no entanto, tem aqui
386. Questões prévias ou incidentais. Antes de iniciar a produção de provas, pode o tribunal conhecer das nulidades e das questões prévias ou incidentais suscetíveis de impedir o conhecimento do mérito da causa, que não tenham até esse momento sido apreciadas e o possam ser sem protelamento exagerado dos trabalhos e risco de interrupção da audiência. Perfeito. O que aconteceu aqui é, nesta primeira fase, os arguidos todos, no caso representados pelos seus advogados ou assistentes, vão apresentar todas aquelas questões que não foram apreciadas lá em sede de processo, na fase da instrução. Normalmente, os levantamentos de medidas cautelares que eles requereram e não foram entendidos, as nulidades que eles levantaram e não foram entendidas. Portanto, nessas questões todas, o juiz, antes de avançar com a produção de provas, tem que analisar, tem que operar, tem que olhar para todas as inquietações dos advogados. E, portanto, na primeira audiência foi isso que ocorreu. Imaginem que o juiz, antes do dia 28, já lançou a agenda, aquilo era para ser corrido, todos os dias iria ter audiência, não é? E, portanto, seria efetivamente uma sequência. Começou às sensivelmente 9 horas até às 22 horas no primeiro dia. No segundo dia foi até às 19 horas. No terceiro dia, enfim, foram questões muito, mas muito delicadas e só em questões prévias levaram esses 3 dias e provavelmente nem todos os advogados falaram. Ainda existem muitos advogados por falar e, portanto, nessas questões prévias também, ou incidentais, né? E quando falamos de incidentes, estamos a falar daquelas questões que, de alguma forma, beliscam o próprio real andamento do processo, porque quando falamos de incidentes em processo penal, olhamos essencialmente para a falsidade, olhamos para a alienação mental, quando, por exemplo, algum dos arguidos sofre de alguma anomalia psíquica, levanta-se esse incidente de alienação mental. Por outro lado, também fala-se das questões de impedimentos e suspeições dos juízes ou dos representantes do Ministério Público. Portanto, são questões muito sensíveis que têm que ser apreciadas já antes do processo avançar e, portanto, tudo isso foi levantado nessa fase. Chegou-se a uma, não é? E, portanto, o processo foi suspenso. A audiência foi suspensa por data indeterminada. Perfeito. Na sexta-feira, que foi a última data, não é? Depois dos advogados apresentarem as suas versões dos fatos, apresentar as suas reclamações, e vamos só, antes mesmo de continuarmos, olharmos então quais foram as inquietações, quais foram as preocupações dos nossos advogados no caso Major Lussat, não é? E são imagens que eu efetivamente fui buscando da internet e, portanto, achei por bem você que não tem acesso a essas informações, poder efetivamente ver. Nós estamos, na verdade, a defender alguns terceiros de boa-fé. No entanto, são 3 cidadãos e uma empresa que foram ilegalmente e inconstitucionalmente viram os seus bens, no entanto, apreendidos. Isso em fase de instrução pelo SERRA, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, no entanto, da PGR, por um magistrado, no entanto, que fez a instrução do processo, e ilegalmente e irresponsavelmente, porque esses bens que foram apreendidos são bens de pessoas que têm, inclusive, o título de propriedade. Há um imóvel há bens até que, naquela altura, o Major Lussat ainda nem tinha nascido. Então, é de veras, é de todo inaceitável, que uma vez que a nossa Constituição da República de Angola protege a propriedade, o patrimônio. Olha, tem muitas incongruências. Nós já chamamos a atenção que, nos termos da lei, quando se faz uma acusação, tem que haver a delimitação. São 49 réus. E a acusação foi feita de forma genérica, como se todos tivessem praticado os mesmos atos. Então seria uma clara violação ao princípio da separação de culpas. E também é preciso fazer a especificação do modo como o Ministério Público acha que esses crimes foram praticados. A tal especificação também não foi feita. Então essa generalidade dificulta a defesa apresentar os seus argumentos de facto e direito, no sentido de poder apresentar a contestação, também vai dificultar o tribunal a ter que decidir. O Ministério Público deixou de cumprir ali alguns procedimentos para a elaboração da correspondente acusação. Então, são uns dos factos também que estão a ser levantados pelos vários advogados em certas questões prévias, nós também estamos a fazê-lo. Ou seja, vamos fazê-lo quando chegar a nossa vez de poder apresentar as questões prévias.
ordenar a liberdade dos arguidos. Se não fizer, peca apenas a justiça humana. As imagens do Pedro Lussato rolaram muito antes de ser constituído o arguido, então, de facto, enquanto defesa, tivemos a oportunidade de expressarmos o preceito constitucional no sentido de arguir a nulidade da detenção. Entendeu a defesa que de facto existiu várias irregularidades do ponto de vista daquilo que foram os procedimentos de buscas e apreensões, e enquanto isto, em sede de questões prévias, aliás, os jornalistas lá estavam dentro, a defesa arguiu a nulidade dessas buscas e apreensões e pediu a restituição imediata dos bens do Major Pedro Lussato. Bem, nós levantamos questões prévias relativamente ao posicionamento do Ministério Público, relativamente à magistrada que participou da instrução contraditória e voltou a estar nessa audiência. No caso, se pudesse aqui dar legitimidade ao Tribunal Militar no sentido de ser o órgão competente para julgar um processo cujo a matéria é militar, os objetos em causa são militares, os arguidos são militares em efetividade de função. Há arguidos que já foram julgados em outra instância e estão a ser julgados novamente neste processo pelos mesmos processos. Será um processo moroso, na medida em que nós estamos a falar de cerca de 49 arguidos, não é verdade? E muitos deles, cada um com os seus advogados, e obviamente é um processo muito extenso. Estamos a falar de 1000 e tal páginas. Pois é, conseguimos assim perceber mais ou menos quais foram as questões prévias, de modo genérico, levantadas pelos arguidos ou pelos seus representantes. E, no entanto, são questões muito pertinentes, muito importantes. Porém, como sabem, posteriormente a isso, na sexta-feira, quando da abordagem de um dos advogados de defesa, não é? Reparou-se que ele levantou uma nulidade, acho que foi do despacho de pronúncia, e, no entanto, o tribunal não apreciou aquela questão. E é uma questão que não foi apreciada na altura e, por conta disso, dificulta efetivamente o andamento do processo. Então, o que é que o meritíssimo entendeu? Estamos até aqui, ok? Existe essa nulidade que tem que ser atendida, e então vamos suspender a audiência por agora e por tempo indeterminado, até que o tribunal vai olhar para esse requerimento de nulidade, apreciar, decidir sobre ele e posteriormente mandamos a resposta para o respectivo advogado e finalmente dar sequência às nossas audiências. Perfeito. Vamos esperar que até lá as audiências sejam públicas e que a gente já poderá entrar. Eu vou fazer os possíveis de, se calhar, um dia desses ir para lá, fazer algumas filmagens e trazer para vocês. Também poderem ter mínimas luzes sobre como é que isso funciona, né? E se assim for possível, faço as filmagens, trago aqui para vocês, mas de grosso modo é isso que eu queria compartilhar convosco. Como eu disse inicialmente, a minha abordagem não tem efetivamente esse caráter político, mas na verdade era simplesmente para trazer-vos e saberem, conseguirem entender que na verdade o processo está a tramitar como está, porque a própria lei permite, porque existem aqui respaldos legais próprios e, portanto, não se está aqui a atropelar nada. São passos, são processos que devem ser efetivamente desencadeados para que se decida da melhor forma possível. E, no entanto, estamos na fase das questões prévias, ainda estamos nas questões da produção de provas, não é? Posteriormente, e acredito que que na sexta-feira mesmo, data em que foi lançada a suspensão, né? Iríamos para o artigo 387, que fala sobre a leitura das peças processuais, exatamente. Depois da discussão, então o tribunal apresenta a possibilidade do Ministério Público ler a sua acusação e, posteriormente, os arguidos vão também ler as suas contestações através dos seus defensores. E temos aqui, realizados os atos que se referem ao artigo anterior, o juiz que preside o julgamento ordena a retirada de testemunhas, podendo fazer o mesmo relativamente às restantes pessoas que devem ser ouvidas, à exceção do arguido. Número 2, em seguida, o Ministério Público e o assistente podem requerer que se proceda à leitura da acusação e da pronúncia, havendo-a, das conclusões dos exames periciais e documentos juntos no processo que reputarem necessários ao esclarecimento e à decisão da causa. Número 3, o defensor do arguido pode fazer o mesmo relativamente à contestação. Está aqui, se perceberem, primeiro vai-se fazer a leitura da acusação e do despacho de pronúncia e, por fim,
o arguido vai então apresentar a sua contestação. Meus caros, são aspectos muito importantes, a lei prevê, está aqui tudo muito bem, portanto não fique com receio, nem diga que o processo não está a ser conduzido da melhor maneira, está, porque estamos a cumprir até o momento aquilo que a própria lei processual estabelece e, portanto, não há aqui nada incomum, é simplesmente ler a lei e vai com certeza perceber. Portanto, eu tenho dito quanto a esses aspectos, espero eu que tenha sido efetivamente um vídeo interessante e se gostaste deste vídeo, portanto, deixa a sua sugestão no comentário, de modo a que nós possamos ou não, então, continuar com esse tipo de vídeos, continuar a analisar casos mediáticos e não só, qualquer caso que tenha efetivamente a acontecer na vida real, para saber se estamos ou não estamos em cumprimento com aquilo que é a legalidade, se a lei prevê ou não prevê certos atos que estão efetivamente a ser praticados. Portanto, meus caros, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Eu espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. E se existirem dúvidas sobre o processo penal, eu ainda não tenho nenhuma matéria sobre o processo penal, assim como falo sobre o direito, teoria geral do direito civil, direitos reais ou processo civil, mas estou a caminhar para isso. E se quiser já breves considerações sobre esses aspectos, pode ver a minha live com o Dr. Joel Barros, não é? Vai conseguir perceber mais ou menos como é que aquilo é, assim de forma muito sintética, embora aqui o vídeo tenha 3 horas, mas vai conseguir perceber com certeza e, portanto, agradeço pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Eu espero por si num próximo vídeo e, como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.